Prezados alunos, então estamos já na semana 3 do nosso PET e a gente tem lá na página 88, a semana 3, no PET de Filosofia, e nós temos como tema dessa semana corpo e psiquismo. Então são dois temas importantes para a gente entender o que é o ser humano, o que significa quem somos nós, o que significa ser pessoa, ser humano, diferenciando assim dos objetos, dos animais e também das máquinas, né? Que pode ser que muitas vezes a gente queira fugir disso, mas não tem como. Então o que nos faz humano? De todo o assunto aqui tratado, a gente vai ver que uma palavrinha central é a consciência. Porque nós vamos perceber na história que dá esse enfoque à razão. Razão. O homem diferencia dos animais, de máquina, de ser objeto, qualquer ser do mundo, pela razão. E nós fomos ver que no século XX, pelas guerras, essa razão nos levou a grandes tragédias, a muitas mortes que nunca houveram na história. Então vai nascer do século XIX para cá já vem vindo uma corrente filosófica chamada fenomenologia, que vai fazer uma crítica a esse pensamento de razão, que o ser humano não é a razão que o define como pessoa, como ser humano, mas sim a consciência, especialmente quando a gente percebe o estar no mundo. Então nós vamos ver isso. O que significa isso? Né? Uns conceitos importantes nesse estudo que nós estamos agora, que é importante entender, e eu coloquei aqui de forma bem sintética, né? Filosofia da mente, que estuda aí os fenômenos que passam pela nossa mente, enquanto investigação racional, filosófico. Então, é um ramo dentro da filosofia que estuda realmente as ideias nossas em relação aos fenômenos. Então, quando a gente for aí ver um pouco mais sobre fenomenologia, a gente vai entender o que é esse fenômeno. Que não é o Ronaldinho fenômeno, né? Fenômeno é tudo que aparece à minha mente. Então, dualismo. Duas posições que nós temos na história. Dualismo e monismo. Dualismo de dual. Igual nós temos um celular com 2 chips, né? Dual, o que significa? Duas coisas distintas, separadas. Monismo, mono, uma coisa só. Então, há filósofos na história que vão separar. Corpo é uma coisa e alma uma outra coisa. Mesmo que nós, como pessoas, nós temos as duas coisas, mas elas são distintas. E muitas vezes, assim, a gente cultiva mais uma do que outra, uma é mais importante do que outra. Isso é dualismo. São maneiras de ver o ser humano de forma dual, separando, né? E monismo é aquilo que é uma coisa só. Nós, como seres humanos, nós somos uma coisa só. A gente vai ver tanto uma como outra, tem vantagens e desvantagens. Aqui não é importante eu destacar, dar juízo a isso, mas apenas esclarecer a importância desse conceito. E paixões, que todos nós já sabemos, né? Mas que é importante entender no contexto filosófico, que ela é esse momento intenso nosso, não é uma questão de cegueira, né? Eu sou apaixonado, então eu tenho um sentimento intenso, e esse sentimento intenso que vem da alma, ele que me move a realmente viver uma vida mais intensa. Então todos esses conceitos é para que nesse estudo a gente possa conhecer um pouquinho mais quem somos nós, né? Alguns filósofos são importantes, principalmente esses filósofos que nós estudamos aqui, vai retomar René Descartes, lá do século XVI, mas os filósofos que vão dar mais importância são do século XIX e XX. No século XVIII nós temos o Hegel, mas é só para destacar aqui a maneira como ele enxerga a questão da fenomenologia como um espírito que
que move a nossa história, né? E depois o Edmund Husserl vai mostrar que toda essa ideia do fenomenológico que vem aí há muito tempo, muito destacou apenas para a questão da racionalidade. Mas o ser humano mesmo, ele se destaca pela consciência. Aí nós vamos ver o que é consciência, o que é quando a gente fala que uma pessoa é consciente, eu tenho consciência, é como se no senso comum sempre destaca assim, ele tem informação, então ele sabe o que acontece. Mas nós vamos ver que nesse sentido fenomenológico aqui, da filosofia, ter consciência é quando algo que possamos conhecer e ele aparece à nossa mente. Então o homem se define não apenas por ser racional, mas fundamentalmente por ter consciência de si e do mundo. Então toda vez que o homem não é simplesmente agir da razão porque ele soube de algo, mas quando ele reflete esse algo, essas informações, e ele reflete isso e percebe por que ele existe, por que ele está nesse mundo, ele vai tendo essa consciência de si diante da vida, faz com que ele se perceba como alguém dentro do mundo que tem um propósito. E isso ele se percebe como pessoa, e não simplesmente manipulando informações que ele fica sabendo de algo porque ele tem a informação. Mas não, quando ele reflete essa informação e percebe a sua importância no mundo. Então ela pode se dar de forma racional, como de forma afetiva, no sentido das emoções, das paixões. É claro que quando a gente junta as duas, razão e emoção, não separando, né? Não indo, tem esse contexto do dualismo, né? Eu sou racional, eu sou homem é mais racional, mulher é mais emocional. Não, todo ser humano ele tem as duas características, mesmo que sobressaiam um mais em um como mais e outro, a gente não pode generalizar, porque cada pessoa ela vai integrando essas duas realidades nela. A realidade, enquanto ela é percebida, que dá a consciência humana. Então, se eu percebo, isso que é interessante. Por isso que na vida, quando nós temos professores na nossa vida, é para nos ajudarmos a perceber realmente as coisas, né? Para que essas coisas possam acontecer no mundo. Então nós vamos ver que a consciência, ela é sempre de algo quando a gente sabe o que está acontecendo, reflete e percebe. Se você percebe, então aquele algo ele é importante para você. Agora, quando você não percebe, então é como se ele não existisse. Então é preciso que tenha pessoas também que te ajudem a refletir. Talvez tenha alguma coisa importante que você não está enxergando, né? Sempre alguém nos ajuda. Essa corrente filosófica, fenomenologia, tenta superar essa ideia muitas vezes dualista que vem aí do conhecimento dos empiristas, que a experiência é algo importante, mas a gente nunca chega à essência das coisas. Nós conhecemos aquilo só que está no mundo. Os idealistas, né, que enfocam a razão, nós conhecemos sim a essência das coisas, chegamos à essência, ao ser de tudo, seja dos objetos, do ser humano, de Deus, tudo pela razão. Então isso na história aí veio como uma dualidade, né? Um conflito, uma oposição, e a fenomenologia tenta juntar as duas e acrescentar um pouco mais a partir desse contexto da consciência humana, né? Então perceber é sempre perceber o mundo. Nós termos consciência é perceber a partir do nosso caráter, da nossa vida, da nossa reflexão, sempre tendo uma perspectiva daquilo que o mundo pode realizar em nós e de que nós possamos realizar no mundo, né? Então vamos lá, nós vamos ter uma atividade muito tranquila, muito boa de refletir. Tem um primeiro texto pequeno, um parágrafo do René Descartes. O René Descartes, igual eu já disse, né, é um filósofo dualista, em que ele segue essa linha do idealismo, né, de que a razão, o pensamento, a racionalidade é mais importante do que o corpo. O corpo ele é importante, mas
no fundo da alma, a razão é mais importante. Então tem um pequeno texto que vocês vão ler nessa perspectiva. Ao ler ela, vocês vão ver que as perguntas são muito tranquilas, vocês vão achar a resposta tudo aqui. Das 3 primeiras, a resposta estão aqui. Então vocês vão identificá-la. Vai identificar elas, né? O que todos os seres humanos possuem em comum. Então vocês vão ver ali no texto que tem algo que é comum a todos os seres humanos, independente se a pessoa usa muita razão ou não. De acordo com Descartes, por que as pessoas possuem opiniões diversas? Porque tem gente que tem uma opinião, a outra tem outra. Ele tem uma razão disso dentro do texto aqui para explicar isso. A partir do pensamento cartesiano de René Descartes, que é o nome latino que ele tinha, Renatus Cartesius, né? Por isso que fala cartesiano, mas refere-se a René Descartes. O que distingue as pessoas entre si? O que diferencia as pessoas entre si, né? Por que uma pessoa é mais importante que a outra? E depois nós temos a 4 e a 5. A 4 é para vocês pesquisarem as ideias do Descartes. Isso daqui é bom fazer isso, porque sempre no Enem, quando vocês forem fazer Enem, as ideias do René Descartes aparecem muito. Então, você fazendo isso, entendendo bastante a ideia do René Descartes, você já está preparando aí para o Enem posteriormente, né? E produza um texto. O texto pode ter de 5 a 10 linhas, um parágrafo, em que você percebe essa corrente filosófica, fenomenologia, que é do século XX, ela se opõe e critica a visão de Descartes. Então, qual que é a ideia do Descartes e qual que é essa crítica que é feita, que é a fenomenologia? O René Descartes do século XVI. Então, lá no século XX, XIX, XX, surge então essa corrente filosófica que critica, faz essa crítica a René Descartes. Qual? A 5 é muito interessante, é uma área que a gente vai ver a ludologia, que é o estudo, logia, né? Estudo do lúdico. Lúdico são jogos. Então os jogos são, existe esse livro aí também desse pesquisador, historiador, Huizinga, que reflete sobre a importância dos jogos, tanto para crianças como adolescentes, no desenvolvimento do pensamento. Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso e você vai ver o quanto a nossa vida se assemelha a um jogo. Constantemente nós vivemos jogos, né? Mas não é jogo, é jogo de competição para crescer, para nos desafiar mesmo. E você vai fazer a pesquisa e anotar as ideias principais, né? As suas impressões que você tem. Lembrando, vocês vão fazer no caderno, que é importante, porque quando a gente retornarmos para as aulas presenciais, a gente vai fazer as avaliações diagnósticas. Então tenha no caderno tudo isso, porque é importante para depois, quando retomarmos as aulas, a gente fazer essas avaliações. Então vocês podem enviar fotos, não tem problema, no grupo do WhatsApp, para mim no privado no WhatsApp ou por e-mail, mas desde que tenha no caderno, fazendo lá um cabeçalho com essas informações. Lembrando aqui, agora já é semana 3, né? Coloquei aqui semana 2, mas semana 3. Beleza? Então um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.